Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Façam assim. Bom dia. Bom dia. Ok. Beleza, galera. Meu nome é Juan Bernabó e eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de refactorar a organização, né? Para aumentar a agilidade do negócio, sim? É engraçado que isso daí é basicamente como eu tenho trabalhado os últimos, sei lá, desde 2007, 2008, quando a gente começou a enfrentar os primeiros problemas de priorização e de transformação, de jornada de transformação, em algumas empresas que a gente adotou Scrum lá atrás. E, de alguma forma, agora que essas práticas estão começando a fazer mais sentido, né? Vamos entender um pouquinho do que trata. Então, primeira coisa, bom, eu venho com agilidade já há bastante tempo, né? Então, em 2006 acabei introduzindo os primeiros treinamentos do Scrum aqui, mas eu venho com um background de empreendedor digital, etc., o que me levou a trabalhar com Agile por uma questão de performance, sim? Empresas pequenas, né? Em 96 a gente fez um pivô de uma startup que a gente tínhamos um provedor de internet, e em 3 meses a gente virou um provedor de 0900, 3 engenheiros, a gente conseguiu em 18 meses sair de um faturamento de 0 para 600 milhões de reais, com 3 engenheiros. Foi bem interessante, isso em 96. Então, de alguma forma, a gente está acostumado a trabalhar muito forte na questão de performance, sim, performance do business. Bom, eu estou convidando vocês também para participar desse grupo. Eu vou depois colocar aqui, tá bom? Um grupinho que a gente está fazendo Business Agility Brasil. Então, se vocês quiserem usar o WhatsApp, vocês podem entrar nesse grupo. Depois eu tenho ele mais para frente, ok? Então, será que realmente a gente precisa Business Agility, né? Será que é necessário? Esses slides provavelmente vocês já viram, deve estar todo mundo já ouvindo sobre esse problema, né? Digamos assim, 50% das S&P 500, né, serão substituídas nos próximos 10 anos. Isso aqui fala em 2027, né? Então, estamos trabalhando de alguma forma para tentar que as nossas empresas, de alguma forma, não sejam substituídas, né? Terça-feira agora, Facebook está anunciando a criptomoeda deles, né? Então, o bicho está pegando, beleza? Eu acho que a gente falava disso há 15 anos atrás, mas não se percebia todas essas mudanças, né? Então, beleza, a gente teve aí a velocidade, né, de adoção das coisas está tão rápida, né, que olha só, 110 bilhões, 1 bilhão de usuários em 110 anos no telefone, certo? Demoramos 110 anos, 49 anos para a TV, 22 anos para mobile, 14 anos para a internet, 8 para Facebook e smartphones, e a coisa não está ficando aí. Estamos cada vez com ciclos menores de novos produtos e potencialmente novas formas de repensar indústrias inteiras, certo? Então, você tem um WhatsApp, um Skype, que em 2016, se não me engano, representa uns 380 bilhões de dólares, de receitas perdidas para todas as empresas de telecom. Ou seja, 2 empresinhas digitais conseguiram impactar violentamente grandes empresas, né? A gente está nisso daqui, certo? Nós estamos nesse tipo de mercado agora. Estamos em um mercado onde a adopção, né, a difusão da inovação está basicamente no teu bolso, está a um clique, né? Ou menos, né? Já não tem clique, né? No telefone, né? Então está a um touch de distância, né? As coisas estão avançando muito rapidamente. A gente não tem muitas restrições para novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas formas de pensar, novas experiências de cliente, novas experiências de funcionários serem de fato adotadas rapidamente e provavelmente por nossos concorrentes, certo? Então, gestão é uma invenção humana e a gente precisa reinventar. E agora chegou o momento de fazer isso. As empresas não estão conseguindo dar conta da ação de mudanças, né? E a gente precisa realmente aumentar não só a agilidade na parte de desenvolvimento de produtos, certo? Mas agilidade no nível de business. Então, vamos entender aqui. Business Agility é a terceira onda de agilidade, né? Então, a gente teve primeiro os Agile Methods, né? 2001, né? Por aí, até 2011 talvez, depois Scaling Frameworks, e agora finalmente a gente está falando do que realmente a gente deveria estar começando a falar lá no início, que é como a gente estrategicamente entrega agilidade para o business e não para uma função interna de um departamento ou de um time, certo? Então, beleza, será que faz sentido você primeiro disparar e depois apontar? O que vocês acham?
Faz sentido? Alguma ideia? Faz? Não. Vamos fazer emoji, ok? Faz carinha. O que você acha? Não faz sentido? Não faz sentido, né? Então vamos lá, vamos entender por que não faz sentido, por que a gente está avaliando isso dessa forma. O que a gente está avaliando, né, por que não faz sentido, é porque a gente tem essa metáfora, certo? E estamos avaliando baseada nessa metáfora. Tem um alvo, sim, tem uma arma, tem um projétil e o mais importante, tem uma trajetória. E essa trajetória pode ser calculada de forma determinística. Conheço as variáveis, então conheço fricção, conheço gravidade, conheço o vento, etc. Sei onde está meu alvo e eu consigo então traçar uma trajetória. Esta metáfora é a que te impede de falar que faz sentido você disparar primeiro e depois apontar. Porém, neste século, sim, as empresas que continuam adotando isso daqui, sim, essa metáfora, estão fadadas, sim, a perder o jogo. Sim. Essa metáfora está por baixo de todas as ferramentas de gestão do último século. Você vai pegar plano de marketing, plano de projeto, plano de negócio, plano orçamentário, plano estratégico. Tudo isso daí basicamente são ferramentas e artefatos de gestão que vêm embutidos com esta metáfora, ok? Porém, nesse século, o que está acontecendo é que outros tipos de organizações estão repensando isso daqui e começando a utilizar outro modelo de controle, certo? Qual modelo de controle? Um que te permite, sim, você disparar e depois apontar, sucessivamente. Se a gente for olhar o que está por baixo de Scrum, de Agile, de OKRs, de Beyond Budgeting, de, sei lá, um monte de ferramentas novas que temos aí, que não, a grande maioria das empresas não estão usando porque não estavam nos MBAs, né? Tem a ver com essa metáfora. Sim, a metáfora justamente de, em vez de balística, missilística, certo? Onde você não tem completamente todas as condições, você não está num ambiente determinístico, você não consegue prever e calcular uma trajetória, e o jogo não é o jogo de não desviar de uma trajetória planejada ou projetada. Sim? O jogo passa a ser você primeiro disparar o mais rápido possível para você... Porque o alvo também, estamos em um ambiente VUCA, certo? Então o alvo também, ele não é estável, ele não é, né? A gente precisa, na verdade, estar pronto para poder disparar e depois sucessivamente apontar, ok? Então o jogo passa a ser outro, completamente diferente. Esse talvez seja uma das grandes coisas que a gente precisa mudar. Então quando o pessoal fala em cultura, na verdade o que a gente tem é essa metáfora instalada em um monte de práticas da nossa organização. Sim? Talvez seja isso que a gente precisa questionar, né? Então, uma das coisas que eu estou pregando, assim como estão pregando aí de desprojetice, né? Cadê a Mariana aí? Então, é isso aí, desprojetice. É isso mesmo, eu sou super, né, acredito muito nisso. Não falo mais em projetos, a gente está falando muito mais. É um portfólio de problemas, né? Talvez capturados com OKRs, né? E não um portfólio de projetos, porque projetos são ações, né? São atividades. E aí, se a gente segue o progresso baseado em atividades, a gente pode complicar. Então, não trajetos, a ideia é, o jogo não deveria ser sobre minimizar o desvio de trajetórias planejadas. Primeiro gargalo que a gente tem, e é um gargalo de mindset, sim? Um gargalo provavelmente de cultura, um gargalo que a gente carrega sem saber, porque a gente utiliza ferramentas de gestão do último século, que não estão preparadas para um ambiente que a gente está enfrentando hoje. Então, primeira coisa, não trajectories. Se vocês veem justamente que algum processo, né, por exemplo, orçamentário, né, talvez depois que a gente começa a trabalhar com Scrum, a gente começa a ver que o gargalo passa a ser provavelmente para frente, né, para antes desse momento, né, antes do value stream, né, upstream ou downstream, sim? Downstream, a questão de entrega contínua. Upstream, a questão provavelmente de gestão de portfólio e a questão de gestão de orçamento. Sim? Como projetos são definidos. Talvez em agosto do ano passado a gente tem uma reunião, levanta... É uma loucura, certo? Estamos super complicados. Isso abaixa o nível de agilidade organizacional e agilidade estratégica que a gente tem. A outra coisa é no models. Por que no models? Porque o jogo não deveria ser sobre se tornar ágil ou adotar um método, um framework.
ter um método, um framework implementado. Deveria ser muito mais sobre otimizar continuamente alguns valores da organização, né? Alguns tipos de resultado, métricas de fim e não métricas de meio. Okay? Então não adianta você falar, nós fazemos reuniões diárias, não fazemos isso, não fazemos aquilo. Tá, so what? Quanto disso realmente reduziu o time to market de novos produtos sendo lançados? Ou às vezes é tão simples quanto a agilidade organizacional para resolver problemas que a gente está tendo hoje. Às vezes não precisa um novo CRM, às vezes precisa resolver maldito boleto que a gente manda e toda vez faz isso e gera 1 milhão de ligações no call center. A gente teve um caso exatamente assim há pouco tempo. Por quê? Porque a organização não está planejada ou projetada para, de fato, resolver pequenos problemas muito rapidamente. Identificar os problemas, né? Também não está. Estamos organizados, talvez, para gastar dinheiro em grandes batches, né? É isso que estamos organizados normalmente. Ok, então a primeira coisa que a gente vê, um dos problemas que eu vejo direto é quando os meios se transformam nos fins. Isso está aconteceu com outras comunidades. A comunidade de qualidade total, aconteceu com a comunidade de CMMI, aconteceu com a comunidade de gestão de projetos tradicionais e está acontecendo com os ágeis também. Sim? A gente se torna alvo do meio, a gente transforma o nosso alvo, né, a nossa meta, em uma meta de meios, né? Ser ágil. Não é ser ágil, né? É provavelmente entender melhor quais são os fins que a gente precisa, né? E medir progresso não como atividade, né, daquilo, de quão ágil eu estou, porque quantos times eu tenho já com Agile ou com Scrum, senão, de fato, quanto meu business, o meu sistema, de fato, melhorou algumas métricas que são realmente impactantes para o fim. Por exemplo, como falamos, time to value, ou talvez cost of delay. Essas são algumas métricas que são super interessantes para a gente entender. Depois a gente fala mais sobre isso. Então, não meça o progresso como atividade, mas, em vez disso, o progresso deve ser o tipo de melhoria de negócio que a gente conseguiu. Certo? Por exemplo, umas coisas que a gente faz em empresas, ultimamente tenho feito isso em telecom, eu entro com 3 carinhas. Carinha feliz do cliente, carinha feliz do funcionário, carinha feliz dos donos. Sim? Hoje e no futuro. Né? Como endgame, para a gente refactorar, isso é uma boa coisa. É um bom alvo, um bom norte. Porque é um norte não só de valor para o cliente, senão a gente precisa ter sustentabilidade para continuar fazendo a coisa certa hoje e no futuro, para todos os stakeholders, certo? Não adianta a gente optimizar uma parte do business para ele ficar bom para os donos ou bom para os clientes e desoptimizar para o resto da organização. Então, don't do big upfront plans. Então, lamentavelmente, o que a gente está vendo, como grandes organizações estão entrando em programas de jornada de transformação, e normalmente é muito mais fácil para consultorias e para as próprias empresas pensar isso como um projeto, alocar verba de uma vez só e por aí vai, começa a ser problemático porque isso clama por modelos, clama por ter um end state, né? Clama por você ter alguma coisa, ó, vou colocar tanto dinheiro, o que a gente vai fazer, certo? Tentar fechar o escopo, né? E aí, obviamente, começamos a ter alguns problemas interessantes aí. Então, não guia a tua transformação através de um plano, mas a partir mas deixa, né, que o gargalo atual da tua organização te guie, certo? Eu tenho adotado isso a partir de 2009, mais ou menos, 2011, mais forte com algumas grandes organizações, e a forma de implementar Agile, ou aumentar a agilidade do negócio, saiu completamente dos trilhos que a gente conhece normalmente no mercado, certo? Vou contar um caso aqui para vocês entenderem. A outra coisa é, não mude a organização, certo? A tua organização é uma estrutura complexa, né, que envolve questões psicológicas, questões de incentivos, questões de processo, um monte de coisas aí. Você tem alianças, você tem inimizades. É um sistema complexo que não é tão fácil você mexer e que ele mude do jeito que você quer, certo? Então, uma estratégia que eu tenho usado obviamente é uma estrutura complexa que se reforça, certo? Ela não quer mudar, ela tem inércia, certo? São uma série de forças que se reforçam.
Então, entender melhor, eu utilizo muito 5 porquês para entender melhor o que causa o quê, certo? E normalmente o que eu tenho visto é que grande parte dos maus comportamentos, de alguma forma, né, de uma organização, né, dos efeitos indesejáveis de uma organização, vem por como a gente estruturou o jogo ou que métricas a gente usa para medir a performance dessa organização. É bem interessante. Isso aí tem bastante literatura, vocês podem ler alguma coisa sobre isso em A Meta ou Teoria das Restrições. Sou estudioso de teoria das restrições há quase 15 anos e é super interessante misturar essas duas coisas. Ok, a outra coisa é não empurre a mudança, né? Em vez disso, cause que a organização puxe a mudança. São algumas guias interessantes. Por exemplo, em vez de eu empurrar um cavalo para ele tomar água, certo? Vou precisar de muita força. Sim? Em vez disso, eu posso dar sal, esse cavalo ficar com sede e ele mesmo ir lá e tomar água, certo? Então, é uma estratégia basicamente de dar um passo para trás e em vez de você achar que tem poder para mudar a organização para onde você quer que ela vá, é basicamente começar a mexer em alguns indicadores, né? Vou falar alguns refactorings que a gente fez muito simples, certo? Inclusive numa empresa que pediu para a gente, treina 500 pessoas no Scrum. Falei assim, cara, falta de Scrum é o teu problema? Será que esse é o teu problema? Vamos tentar entender melhor qual que é o teu problema. Então, para mim o problema é esse daqui, certo? A maior parte das empresas ou está tendo clientes, né, grande parte dos seus clientes insatisfeitos, grande parte dos seus funcionários insatisfeitos, então a gente tem churn grande de funcionários, grande de clientes e potencialmente os donos também estão insatisfeitos, sim? Porque daqui a pouco o valor dessa organização vai despencar, certo? Essa organização vai perder market share, essa organização vai perder relevância, a marca vai talvez começar a ficar uma coisa velha e por aí vai, certo? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente comece com a Minimum Viable Transformation, certo? Nunca com um big plan, certo? Sempre com, assim como a gente tem MVPs, sim? Pensem em justamente pequenas mexidas que a gente faz em um período talvez de 3 meses, talvez atrelados ao OKRs, por exemplo, para justamente gerir uma pequena transformação. Então, isso aqui basicamente seria a organização está aqui e a gente vai decidir que a gente vai mudar ela de alguma forma, né, em 3 meses para mexer em alguma variável, ok? O que eu sugiro normalmente é focar em alguma coisa que está endereçando a restrição atual da organização. Sim? Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. E que gere resultados em menos de 3 meses para o business. Sim? Mas como a gente vai construir as grandes transformações? A partir de pequenas transformações a gente consegue, basicamente, porque pensa o seguinte, a gente não está mudando, imagina uma empresa de 2, 3, 5 mil pessoas, a gente precisa criar um movimento, ela precisa ter momentum, ela precisa ter quick wins, não é um projeto de transformação, é a criação de um movimento no qual você precisa, de alguma forma, manter essa chama acesa. Então não tem a ver com mudar as coisas, mas criar as condições para que essa mudança aconteça. Sim? E isso é muito, muito interessante, é muito difícil de ver acontecendo. Então, uma das coisas que eu sugiro, né, para essa Minimum Viable Transformation é entender o jogo que a organização está jogando neste momento. Por exemplo, esse jogo de acertar no alvo. O pessoal, né, pede compromissos e aí o objetivo da organização é entregar os compromissos que a alta diretoria pediu. Será que é isso? Será que realmente a gente ganha dinheiro fazendo isso? Certo? Será que a gente entrega melhores produtos fazendo isso? Ou isso é só uma sombra? Isso é só um meio que talvez possa nos ajudar a gerar resultados? Para mim é só uma sombra. Na verdade, o que a gente precisa falar é, imagina um jogo de futebol onde eu não falo quais são as regras do jogo para o time, eles não sabem onde está o gol, certo? Eles não sabem qual é o marcador. Será que esses caras vão fazer gol? Só por descuido, né? Provavelmente só por descuido esses caras fazem gol, porque eles não estão jogando o jogo que deveriam estar jogando. Então, entender o jogo que a organização está jogando neste momento. Depois, clarificar o jogo que a organização deveria estar jogando, certo? Que jogo esses caras deveriam estar jogando? Optimizar o quê, certo? Qual é a métrica que a gente deveria optimizar no tempo, realmente, do que se trata o business, sim? E aí, realmente, normalmente o que a gente tem que fazer é mudar
a meta do jogo que o pessoal está jogando. Por exemplo, a quantidade de projetos num portfólio de projetos que estão amarelos, verdes ou vermelhos. Esse é o jogo que estamos jogando. Será que é isso realmente que a gente está jogando? Sim. Então, a outra coisa, posterior a entender melhor qual que deveria ser a meta e mudá-la, é mudar as regras ou as restrições que esse jogo está atuando, certo? Em que restrições esse jogo funciona, sim? E ajudar, depois disso, a gente pode ajudar os jogadores a como melhor jogar esse novo jogo, sim? Vamos entender, vamos deixar isso um pouco mais concreto daqui a pouquinho. E aí, obviamente, depois disso, evaluar se essa mudança, né, se essa está guiando a transformação na direção correta e a gente está tendo, né, os efeitos desejados e a menor quantidade de efeitos indesejados possíveis, certo? Sempre a gente tem as duas coisas, efeitos desejados e efeitos indesejados, e a gente precisa tratar essas intervenções que a gente faz como hipóteses, certo? Não como planos, não como modelos, não, simplesmente como hipóteses, porque a cultura da organização, a trajetória da organização, o ambiente onde essa organização está é única, certo? A partir de 2011 comecei a utilizar fortemente isso daqui e cada uma das jornadas que a gente fez foram completamente diferentes para cada organização. Então, por exemplo, um cliente me chamou e me falou assim, olha, temos um problema, a gente precisa que você treine 500 pessoas em Scrum. Aí eu falei assim, cara, eu não faço isso aí. Como assim você não faz? Pô, você não treina a pessoa? Eu falei, não, cara, eu resolvo problemas de negócio. Você me acabou... pensa o seguinte, você está indo no médico, você está perguntando para esse cara, o médico está te perguntando qual que é o teu problema, e aí você está falando falta de antibiótico, certo? Falta de solução não é problema. Defina, o primeiro problema que a gente tem, definir o problema corretamente. Quando não está bem definido o problema, o problema é falta de agilidade, né? O agilidade como método, como modelo, etc., já está errado esse processo, né? E ele vai te levar a lugares que você provavelmente não queira, porque a gente vai avaliar progresso baseado nessa meta e não na meta real, né? De realmente a nossa empresa talvez não perder mais clientes por conta de um produto de um concorrente ou coisas assim que são realmente importantes, sim? Então, a falta de Scrum não era o problema. A primeira coisa que a gente fez foi tentar entender qual que era o problema real do negócio, nesse caso, sim? Entender qual que era o gargalo atual dessa organização e aí depois redefinir, né, o novo jogo. E neste caso aqui, eram 500 pessoas, era um grupo que tinha 8 empresas que puxavam recursos de uma única empresa que entregava basicamente projetos de software para essas 8 empresas, sim? E aí o que a gente viu era que, na verdade, os caras estavam iniciando cedo demais os projetos e estavam brigando todos pelos mesmos recursos, sim? Então esse era o problema que tinham, certo? Que provavelmente só eles tinham, verdade? Né? Todo mundo, né? Ninguém tem, só eles têm. E o que a gente fez foi o seguinte, em vez de... O que a gente percebeu é que cada um desses caras estava jogando um jogo individual, certo? Cada unidade de negócio tinha seu diretor com seus bônus, certo? O seu produto e uns 2, 3, 4 gerentes de projeto e cada um desses caras estava brigando por uma meta individual, sim? Que era basicamente startar mais rápido o projeto dele, ok? E com isso a empresa acabava gerando basicamente um grande problema. Por quê? Porque não estavam se usando da melhor forma aquelas 500 pessoas, sim? O que a gente viu foi o seguinte, o problema que eles tinham era um backlog de projetos atrasados e o que a gente propôs para eles foi não mudar completamente a forma como a gente gera em termos de papéis, de metodologias, isso, aquilo. A gente colocou só algumas mexidas, fizemos alguns refactorings de algumas regras do jogo que eles estavam jogando, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi repensar o jogo deles, né, do portfólio deles, né? Em vez deles maximizar, digamos assim, a quantidade de promessas feitas e entregues de acordo às promessas, você vai me entregar isto, tal data, certo? Em vez de jogar esse jogo, o que a gente começou a tentar optimizar foi isso daqui, é minimizar o custo do delay total do portfólio, né? Os caras tinham um sistema onde eles vendiam, né, bastantes projetos e entregavam projetos, e o que a gente queria era tirar o maior suco possível daqueles 500, né, devs que estavam basicamente
E, sobretudo, o mais importante era aumentar o valor econômico, né, que essa empresa poderia tirar desses recursos. Não colocar mais recursos, simplesmente tirar melhor quantidade, maior qualidade de clientes e maior qualidade de receita, sim, para fazer a coisa funcionar melhor. Com menor estresse, né? Ou seja, a ideia não é fazer todo mundo correr, a ideia é todo mundo tranquilo, né? Funcionários tranquilos, clientes tranquilos, etc. O que a gente fez? Então, a gente colocou algumas regras. E isso tem sido bem interessante. Eu fiz isso em vários clientes e está funcionando. A ideia de mudar as regras. Todos os projetos estão limitados a 3 meses. E nesse caso, a gente olhou para os projetos e realmente fazia sentido. Eram projetos de implantação, não eram de desenvolvimento, né? Então, 3 meses era ok. Todo projeto deveria ter 3 releases, um independente do outro, certo? O que permitiu isso daqui? Primeira coisa é, como que tu gera um projeto de 3 meses? Do jeito que tu quiser. É pequeno o suficiente para você gerir ele com guardanapo, com Gantt chart, com Scrum, com o que você quiser, certo? Então, te baixou o nível de complexidade. E abaixamos também o WIP dessa organização, depois, né? Mas aí o que a gente fez foi limitar em 3 meses. Se é maior do que isso, quebra em 2. Todo projeto em 3 entregas, certo? Parece que a gente está reduzindo, né, a velocidade na qual o pessoal itera, não é? Mas a gente não fala em iterações, não falamos em Scrum Master, não falamos em PO, não falamos em porra nenhuma, né? Pi nenhuma. Só falei isso, né? A outra regra é a terceira entrega é para nunca ser feita, certo? Porque com isso aí a gente optimiza 33% a quantidade de trabalho, né, que essas 500 pessoas podem fazer. 33% vezes, sei lá, 70, 80, 100 milhões de folha é interessante, né? Porque tu consegue justamente começar a ter um processo que te permite escolher o que não fazer de forma sistemática, né? Sistematicamente a gente tem um bucket, que é o lixo, a gente não fala isso para o cliente, mas temos opcionalidade. Então a gente começou a criar granularidade, sim, em vez de ter projetos de 9 meses que ficariam com um time aí bloqueado durante um tempão, a gente começou a ter mais granularidade, certo? Para justamente uma menor granularidade, né? Maior granularidade para justamente começar a escoar mais valor mais rápido de mais gente. Terceira entrega nunca sendo feita, a gente conseguiria matar muitas coisas. Por quê? Porque é simples, né? Daqui a 2 meses, o cliente vai voltar e vai te falar o quê? Sim, não tem como fazer outra coisa. Tem outra coisa que é mais urgente e se a gente não está planejado para isso, né? Aí a quarta é unicamente começar quando alguma coisa finaliza. Então o que a gente fez foi um Kanbanzão, chamamos os 8 diretores, 16 ou 20 gerentes de projetos, os vendedores também, e a gente fez um Kanban de vendas e operações. Não era um portfólio de projetos, era um fluxo de valor, de ponta a ponta, para a gente vender, sim? Não recursos que a gente não tem. A gente via que tinha, sei lá, linhas de produtos diferentes e a gente tinha, de repente, um slot vago daqui a 3 meses. Começa a vender aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Senão você fica justamente em situações onde você vem com uma demanda que você não tem capacidade de fazer e, obviamente, fica atrasando, fica uma série de coisas. Então, somente startar quando alguma coisa te finaliza e depois priorizar por cost of delay. Ou seja, o jogo passou a ser deixar de optimizar o meu projeto e passar a optimizar o cost of delay de tudo. O que é cost of delay para quem ainda não sabe? Cost of delay mede basicamente quanto me custa não ter aquilo no meu business, certo? Quanto me custa não poder cobrar com Mastercard os meus anúncios, por exemplo, se eu sou um site de anunciantes, né? Quanto me custa por semana, por exemplo, né? Um dado interessante, a gente treinou uma pessoa, uma empresa fazendo isso, e eles foram numa seguradora e falaram assim, a seguradora falou assim, olha, tem um projeto aqui, me estão cobrando 300 mil e vai demorar 6 meses. Você tem como melhorar? Aí ele foi, fez as perguntas que tinha que fazer, não sobre o produto, mas sobre o negócio que esse produto ia melhorar. Voltou para casa, fez as contas, entendeu melhor, voltou para o cliente, para a seguradora e falou o seguinte, eu melhorei para você o projeto. Vai demorar 3 meses e vai te custar 600 mil. Eu falei assim, como assim, meu? Você está me dando menos horas, mais caro, o dobro do preço. Eu falei assim, cara, você está fazendo a conta errada.
Cada semana que você não tem esse produto em produção, te custa 1,3 milhões de receita perdida, certo? Então, o que ele calculou foi 6 meses vezes, né? 6 meses vezes, né? 1,3 milhões por semana dá um valor interessante, mais 300 mil. Esse era o custo real de atraso daquele projeto. E o outro era a metade desse custo mais 600 mil, beleza? Só para entender o conceito de cost of delay, beleza? Então, o foco é, não pensem em mudar a organização, em vez disso, causem a mudança, sim? Tem uma frase interessante do Goddard, que é justamente esse cara da teoria das restrições, que fala: diga-me como me medes e te direi como me comporto. Sim? É bem interessante. Vocês podem. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando estou analisando uma organização. Por que as pessoas se comportam da forma que se comportam? Você vai encontrar que provavelmente estão sendo medidas de alguma forma. E aí, obviamente, a gente precisa começar a mudar não como as pessoas se comportam, sim? Mas mudar qual jogo que a gente coloca essas pessoas. Só para vocês entenderem outro conceito interessante, em um caso a gente tinha basicamente disfunções, né? Algumas disfunções, e a gente foi ver, né? E essas disfunções vinham, por exemplo, pelo processo de orçamento, por exemplo, como funcionava o orçamento. Então a gente precisou mexer, sim? O processo de orçamento, como esse jogo, como a gente aloca o dinheiro e por aí vai, né? Em um caso estava com um diretor de RH de um banco e um diretor de inovação de um banco. E o que eu falei para eles foi: olha, vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou explicar mais ou menos como eu vejo o trabalho de vocês. Não fiquem chateados, obviamente ficaram chateados, né? Mas mais ou menos falei o seguinte: olha só, o jogo está, né, 3-3, faltam 15 minutos, sim? E aí o que a galera de RH faz? Não, o que a galera de inovação faz, né? O diretor de inovação faz. O que você faz? Você basicamente é um dos 22 jogadores no campo, sim? Tentando convencer os outros 21 que deveríamos estar jogando basquete em vez de futebol. Isso é inovação nas grandes empresas, né? E aí você, né, para o cara de RH, fala assim: cara, você o que você faz? Pega a galera, né? Pega os 22 jogadores, leva, né, um final de semana, aí faz aquele, né, chama o pessoal do Circo du Soleil para mostrar como a bola é legal, como a gente consegue fazer malabares com a bola. É muito legal, a bola não é para chutar a bola é amiga, né? E aí depois a gente joga esse pessoal de volta no jogo, né? Está 3-2 o jogo, faltam 3 minutos, sim? E aí a gente quer que as pessoas mudem. Então a minha dica aí é: foca menos assim, em trajetórias, foca menos em modelos e foca, na verdade, vou falar mais um case rápido, de 2 minutinhos, para vocês entenderem isso daí. Foca mais, na verdade, em entender quais são as melhorias que a gente tem que gerar para o business, e aí vai a partir disso, sim? A partir disso, de trás para frente, né? Um case interessante que a gente fez em uma telecom, a gente colocou 3 carinhas, né, como a gente fala, né, 3 carinhas felizes, e a gente começou a metrificar isso. Então, implementamos NPS para a carinha feliz do cliente, e NPS para os funcionários, né, e algumas métricas financeiras para os donos. E uma das coisas que a gente viu foi: poxa, grande parte dos clientes odiavam aquela empresa, certo? Grande parte dos funcionários odiavam trabalhar nessa empresa, certo? Não gostavam, não indicavam, não recomendavam, não eram fãs, certo? Estavam aí, mas poderiam estar em outro lugar. Eram clientes, mas poderiam ser clientes de qualquer outro, certo? Não tinham tesão de ser clientes, não tinham tesão de ser funcionários daquela empresa. A gente listou os 10 maiores ofensores disso daí, e a partir disso a gente começou um ciclo de OKRs para trabalhar em cima disso, né? Quem está por cima, todo mundo conhece OKRs, não? Sim? Então, a partir disso a gente começou a trabalhar um ciclo de planejamento estratégico trimestral, né? OKRs é basicamente isso, onde a gente define os problemas como gaps, certo? É um gap. Meu gap é que eu tenho tantos clientes que são detratores e eu quero que esse gap seja menor, eu quero que reduza em 50%. Então, isso define um problema muito claro que eu tenho que endereçar. E o que a gente fez foi isso. E aí, a partir disso, criamos grupos multidisciplinares a nível de diretoria, certo? Não squads a nível tático operacional. Squads a nível de diretoria com objetivos, certo?
focados em resolver esses problemas. E trimestralmente a gente precisava entregar resultados reais de negócio, não projetos, um novo CRM. Não, é o churn. Baixamos o churn, baixamos, né, aumentamos a retenção, abaixamos o CAC desse negócio. E o interessante é que começou a ser multidisciplinar e uma das coisas que começou a acontecer, em um dos casos, por exemplo, um dos problemas era que precisava se ligar 5 vezes para resolver um problema. Na verdade, não 5, 4,75 vezes para resolver um problema no call center, certo? O cliente. E isso deixava ele chateado. Vocês ficariam chateados, não? Provavelmente, né? Um dos problemas que gerava isso era que, a gente foi ver, né? Que o atendente desligava do cara quando chegava mais ou menos os 3 minutos. Sim? Aí fomos perguntar, por quê? Né? 5 porquês, né? Vai lá e pergunta. Pergunta para os clientes, pergunta depois para os funcionários, a gente foi lá. E aí o que aconteceu é, não, mas meu supervisor me bate na mãozinha se ficar mais do que 3 minutos. Eu disse, mas por quê? Ah, não. Aí fomos perguntar para os... não, porque meu diretor tem uma média aí que eu tenho que cumprir de tempo médio de atendimento, que é esse aí. Ah, tá, mas por quê? Fomos nos diretores. Por quê? Ah, porque eu tenho penalidade no meu contrato que vocês mesmo me definiram. O jogo que vocês me definiram era de atender as ligações em menos de 3 minutos. Ah, é? Tá. Mas por quê? Certo? Continuou por quê? A gente foi ver e aí a hipótese era que, limitando em 3 minutos, as pessoas não ficariam falando abobrinha e aí seria muito mais eficiente, etc. O que não, o efeito indesejado, sim, que gerou isso daí, foi que precisava um call center 500% maior, certo? E as pessoas precisavam ligar 5 vezes, certo? Em vez de ficar 7 minutos no telefone e resolver, certo? Os caras ligavam 5 vezes e você precisava ter um call center muito maior. E aí, fechando, então o que foi feito para isso daí? Precisou muito, né? Simplesmente trazer o tributário que já estava nesse time, mudamos a cláusula, em 3 meses pulou de 4,75 para 1,75, certo? Simples, rápido, indoloro, muito tranquilo, porque a gente encontrou quais são as alavancagens para justamente mexer naquilo. E você conseguir construir uma organização que sabe identificar esse problema. Primeiro, definir metas em termos de o que eu quero atingir. Identificar o que está te impedindo de chegar lá. E depois conseguir entender a causa raiz daquilo e criar um plano muito simples para endereçar aquilo da forma mais rápida, mais simples possível, passa a ser uma nova forma de trabalho, passa a ser uma nova forma que te permite, esse motor, começar a, de fato, mudar totalmente a organização e fazer pequenas mexidas, pequenos refactoring. Depois disso, foi para compras, para encurtar, eles perceberam que o compras era um grande gargalo da organização e aí começaram a medir e encurtar esses tempos e por aí vai, certo? Mas basicamente era isso que eu queria conversar com vocês e menos modelos, menos trajetórias, mais foco em focar naquilo que entrega valor ou aquilo que nos está impedindo de entregar mais valor hoje para todos. Beleza, galera, obrigado. Temos pergunta, não? Temos, a gente tem até 1h05 para responder perguntas. Tá bom. Perguntas? Oi, Juan, eu sou a Aline. Tudo bem? O que você indica, recomenda para um time multidisciplinar para diminuir o work in progress desse time? Não importa que área, que projeto eles estão, você chega num time, o que a liderança já poderia fazer ali uma dinâmica, dia a dia, enfim, não sei, mergulhar em algum indicador. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Se puder compartilhar, agradeço. Aí eu acho que você pode visualizar. Primeira coisa é visualizar, porque não é tão intuitivo. Então, tudo que eu faço, normalmente visualizo primeiro, sem mudar nada. Então, porque é importante que a gente construa uma intuição compartilhada. E aí que está o pulo do gato. É uma intuição compartilhada entre as pessoas que vão mexer naquele problema para entender como funciona o sistema atual. Porque a gente tem ideias e normalmente estão todas erradas, certo? A gente diagnostica errado, sim? Então, visualização é super importante para a gente poder entender e criar uma intuição compartilhada. E a partir disso, começar a medir lead time, basicamente, né? Se você puder medir alguma coisa, eu mediria lead time para justamente começar a falar assim, putz, por que está chegando, como a gente pode melhorar esse lead time, abaixar em tanto? E aí você vai começar a perceber que, bom, provavelmente uma das coisas que a gente tem que fazer para acelerar a velocidade na qual entrega é startar menos, né?
Então a gente começa, provavelmente algumas dessas colunas, vocês vão começar a ver que tem um monte, e aí você começa a limitar. Em alguns casos, tem um pessoal da Objective aí que eles chegaram a números muito loucos, né? Eles trabalham com pares, né, em XP, e eles chegaram a, tipo assim, para um time de, sei lá, 40 duplas, os caras tinham 16 itens de limite. Não, de todo o Kanban, 16 itens para 40 duplas. Ou seja, uma coisa louca, mas eles foram encontrando esse número, certo? Então eu faria isso, visualizar, medir lead time e começar a baixar o WIP, né? Limitar alguma coluna para justamente começar a andar mais simples. Então, beleza? Mais alguém? Temos mais tempo ou não? Tem mais uma última pergunta aqui. Vou colocar aqui o QR Code aqui do grupo. Quem quisesse... Caramba! Pronto. Quem Olá. quiser... Oi. Olá, Juan. Tudo bem? Tudo bem? Eu trabalho numa empresa do governo. Sim. E nós recebemos uma incumbência desse ano definir um modelo, e aí você falou assim, menos modelo, né? Isso. Para levar o ágil para as empresas. Então, Sim. assim, são equipes que têm funcionários com 30 anos de empresa, que trabalham na mesma atividade. Então, assim, a mudança de cultura para o ágil é muito difícil. E a gente percebe que o middle, a gerência, né? Ela ainda não incorporou essa ideia, né, de inovação na gestão. Então, assim, você teria alguma dica para a gente começar? Tem. Os japoneses foram pescando, né? Eles gostam de sushi, não é? E foram pescando nas águas mais próximas e foram esgotando o peixe fresco, certo? E aí foi indo cada vez mais longe. Então, o que os caras fizeram foi... começaram a colocar tubarãozinhos nos tanques de peixe para ele vir vivo e andando, certo? Haver dinâmica, né? Não ficar morto, né? Então, o que eu sugiro é essa estratégia, colocar um tubarãozinho, certo? Então, por exemplo, como que eu já fiz isso? Em um time que não tinha muito incentivo para mudança, o que eu fiz foi criei um incentivo para mudança, certo? Fui falar com um diretor de marketing e falei, cara, eu preciso de um problema. Certo? Daqui a 6 meses eu preciso que esse time apresente numa feira, qualquer uma, numa feira, esse produto, beleza? Eu preciso criar esse problema para eles. Você me ajuda? Certo? Então isso já desbalanceou a coisa, já colocamos um problema para eles, e aí eu passei, em vez de ser o cara que empurra os caras, o cara que ajuda, você tem esse problema? Poxa, deixa eu te ajudar, certo? A fazer isso, né? Então, às vezes a gente precisa criar algumas pequenas crises, né? Ou mudar algumas coisas. Por exemplo... o pessoal me pergunta, uma coisa que é interessante ver é por que 3M, que não é uma empresa digital, não é uma empresa moderna, não é uma empresa não sei o quê, por que esses caras inovam continuamente? Muito simples. A meta deles, dos diretores e todos, não do cara da inovação, eles precisam ter 20% de receita vindo de produtos de até 3 ou 5 anos. Certo? Então, todo ano, perdem receita de bônus, certo? Todo ano. Isso gera um sistema ou um jogo que se auto-regenera. Então, um ponto é, provavelmente você vai ter que encontrar aí alguma forma de entregar valor para todos, mas criar um problema. De alguma forma, eu uso muito isso, criar um problema. Senão, a gente está num estado meio que de equilíbrio. Uma organização está num estado meio de equilíbrio. Então, tem que encontrar as intervenções certas para você gerar o desejo, né? Ou a insatisfação para gerar a mudança. Tá bom? Beleza, galera? Muito bem. Aí vou ficar por aqui. Quem quiser falar comigo, fique à vontade.